de cartas para sua mãezinha Neide, através do médium Chico Xavier. 6 delas estão no livro Retornaram Contando, 5 outras em Gratidão e Paz, e algumas esparsas. Em 1983, 5 anos após a sua desencarnação, ocorrida aos 18 anos, desabafou com a mãezinha Neide. Continuo desencarnado e prossigo querendo casar-me e ser pai de família. Estimo os avós que me favorecem aqui com os melhores ensejos de ser feliz, mas, no fundo de mim mesmo, o que desejo realmente será formar na juventude do meu tempo e adotar uma vida caseira, pródiga de bênçãos de paz. Mãe Neide, é que o seu filho anda partido em 2, tamanho é o meu anseio de realizar-me na condição de homem. Em sua 6ª carta, psicografada em 26 de maio de 1984, Ivinho continuou a dialogar francamente com o coração materno, expondo seus anseios mais íntimos, aquele desejo de passear com uma garota a tiracolo observando se ela nos serviria para um casamento futuro prevalece comigo. Muitos rapazes se desligam com facilidade desses anseios. Tenho visto centenas que me participam estarem transfigurados pela religião e outros adoram exercícios de yoga com o objetivo de cortarem essas raízes da mocidade com o mundo. Meu tio Ivo fala em amor entre os jovens, apenas usufruindo do magnetismo das mãos dadas e até já experimentei, mas a pequena não apresentava energias que atraíssem para longos diálogos sobre as maravilhas da vida por aqui. Fiz força e ela também. No entanto, nos separamos espontaneamente, porque não nos alimentávamos espiritualmente um ao outro. Creio que meu caso é uma provação que apenas vencerei com o apoio do tempo. Se estivesse aí faria 25 anos em janeiro próximo, um tempo lindo para se erguer um lar e criar filhos. Realmente a provação, com vistas à disciplina emotiva, parece implícita no caso de Vinho. À semelhança de milhares de outros jovens, como ele mesmo pode constatar, entre seus companheiros de vida nova. Mas o interessante é notar a sinceridade de seu coração, abrindo a alma por inteiro para a mãe à procura de apoio. Nesta mesma carta, continuou, Mamãe Neide, por que será que o homem passa por este período de necessidade de integração com uma outra criatura no casamento? Sei lá. A minha avó celeste considera fácil esta abstenção por aqui, porque nos afirma que, em nossa esfera não há possibilidade de gravidez. Mas com gravidez ou sem ela eu queria uma companheira loura ou morena, que se parecesse com você, que me protegesse, que me conseguisse organizar os lugares para descanso, que eu pudesse beijar muitas vezes para compensá-la do carinho que me consagrasse. Dizem por aqui que os pares certos trocam emoções criativas e maravilhosas no simples toque de mãos. No entanto, estou esperando o milagre. Em seus apontamentos, Ivinho lembrou que, na Terra, rapazes e moças buscam dedicar-se aos esportes na tentativa de liberar o magnetismo do sexo. No entanto, para ele nem mesmo isso daria jeito. O jovem não disse. Mas o esporte na espiritualidade tem outras modalidades uma vez que o sistema muscular estriado ou esquelético existente no corpo físico não permanece no perispírito, é transformado, durante a estogênese espiritual. Lá não se utiliza senão a força mental e os deslocamentos individuais operam-se na faixa da volitação. Referiu-se aos estudos e trabalho que desenvolve sob a orientação dos instrutores espirituais, e quando interrogado por eles, não teve coragem de mentir quanto ao seu verdadeiro estado mental em relação ao sexo. Enfim, esta é minha atualidade e não pude omitir o que sinto perante você, minha mãe, minha confidente e minha melhor amiga. Com o tempo, vamos regularizar tudo isso. Esteja tranquila. Refiro-me ao assunto, porquanto noto que a maioria dos jovens desencarnados que se comunicam dão uma volta no caso e passam por cima. No entanto, sei que a maioria deles está em posição semelhante à minha. Mas não há de ser nada. Acredito que vou entrar no cordão das mãos entrelaçadas e depois lhe darei notícias.
As cartas do jovem Ivo a sua mãe constituíram, a nosso ver, um esforço enorme de seu espírito para adaptar-se ao plano espiritual. Com esse desabafo, possibilitado, durante tantos anos, pela psicografia, ganhou forças para resistir, contando principalmente com a compreensão da mãe e da avó. No mundo espiritual, seu avô Barros chegou a sugerir-lhe uma nova encarnação, mas o jovem apavorou-se. Isso é um assunto grave, porque não desejo assumir outra personalidade esquecendo os vínculos que me ligam ao seu querido coração. Só nessa frase, um grande ensinamento. Vê-se o quanto cada personalidade é importante no plano do sentimento. Todo esse desabafo, porém, em assunto impregnado de preconceitos atávicos, não poderia passar impune, provocou, como é natural, reações de inquietação e incompreensão nos leitores. Ivinho respondeu a essas reações: somos jovens e não vimos nada demais em descrever-lhe o tumulto de nossas emoções. Pensávamos em casamento, noivado, satisfação pessoal e em outras questões satélites, e fomos sinceros ao contar-lhe as necessidades que tínhamos experimentado. Eu, pelo menos, não achei absurdo confidenciar à minha querida mãe quanto se passava. Não existe para mim outra pessoa mais habilitada a entender-nos e dirigir-nos pelo melhor caminho. Ainda assim, os poucos que leram as páginas de Filho Confidente, se mostraram perplexos. Muitos jovens dão notícias mas não tocam no assunto, condicionados que se acham os receios pueris de se analisarem e de se mostrarem como são. Há aqui um ponto importante, o resgate da mãe como confidente. Algo que se perdeu nas dobras do tempo. Depois de muitos anos de lutas, Ivinho e Bernardo, os dois amigos inseparáveis, portadores das mesmas angústias, encontraram o caminho da pacificação interior. Na 7ª carta, Ivinho confessou que já estava engajado no esporte da caridade e que, juntamente com o amigo Bernardo, encontrava paulatinamente sensíveis melhoras. Finalmente, na 16ª carta notificou a transformação. Nossos desejos de natureza inferior foram atenuados, ao ponto de esquecermos a fase de inquietação da libido. Temos a felicidade de notificar-lhe, mãezinha Neide, que estamos realmente melhores e mais fortes. Reconheço que muitas das necessidades presentes no espírito desencarnado é a compatibilidade com os anseios da maioria daqueles que lhe compartilham da presença no mesmo plano. Sob a pressão de milhares de pessoas, quase atormentadas pelo sexo torturado, estávamos na condição de espelhos mentais refletindo as exigências de nossos companheiros, que se mostraram piores quando somadas às nossas próprias imperfeições. Muitas vezes, a libido está exacerbada pelo próprio ambiente. Nesse caso, os dois jovens reconheceram que se constituíam em espelhos mentais de outros companheiros perturbados. Mais uma vez, venceu a compreensão dos que amam. Certa noite, Ivinho e Bernardo, depois de participarem das orações, na casa de Dona Neide, em Belo Horizonte, foram transferidos de residência, passando a usufruir de ar menos pesado e, desde então, melhoraram, sensivelmente. Mas não lhes passou despercebida a causa. As suas preces com as da vovó Celzita nos descerraram novos caminhos e nesses caminhos permanecemos, com os tesouros de orientação e resistência que Jesus colocou em nossas próprias almas. As cartas de Ivinho estão eivadas de profundos ensinamentos e devem ser lidas por pais e professores que realmente se interessam pela educação sexual iluminada pelo amor. Liberação de compromissos afetivos. Como ficam os laços afetivos quando a desencarnação separa os seres que se amam? Já vimos do que o ciúme é capaz, no caso das viúvas que não se conformam com o novo casamento do marido. O raciocínio é também válido para os casos inversos. Vamos ver os testemunhos de espíritos que conseguiram vencer, muitos deles à custas de lágrimas, com enormes sacrifícios e disciplinas, a dificuldade da desvinculação. Elizabeth Aluotos Causo Palhares,
desencanada em 1976, em mensagem enviada à sua querida tia Nenen, Maria Filomena Luoto Beruto, libera o esposo, José Maria, para uma nova união. Aqui, se aceitamos Jesus, as afeições possessivas desaparecem, dando lugar a uma compreensão que se nos afigura a verdadeira bênção de Deus. De muito pouco nos valeria uma dedicação agressiva, pronta a se prender nos entes amados, sem liberá-los para que possam viver por si mesmos. Graças a Deus entrei nessa embarcação do amor espiritual e tenho a felicidade de verificar que o lar vai se reajustando, como é preciso. Entregar, porém, o ser amado não é nada fácil. Francisco Eduardo de Oliveira, tragado, aos 21 anos, pelas águas do Rio Grande, reconhece essa dificuldade, diante da noiva que deixou. Tantos esportes praticamos no plano físico, a resistência nos remos, a agilidade no futebol, a força no salto, a energia nas corridas a pé. Entretanto, agora reconheço que estou aprendendo um esporte mais importante, o esporte da renúncia, no qual devo entender que você é uma valorosa menina de Deus e não propriamente minha. Maria Cristina Sumo confessa essa dificuldade na carta que escreveu aos pais. Era tão difícil dividir o esposo que me dera a alegria de viver e dom de esperar o melhor que houvesse no mundo. Cristina confessa que se exercitou ao máximo, chorou, no íntimo, lágrimas pesadas. Graças às preces que me clarearam o íntimo, fiz o esforço supremo e confiei a Deus o esposo que se me erguia diante da existência, por amigo e companheiro que me completaram em todos os meus anseios e emoções. Digam por mim ao Milton que isso não é renúncia, e, sim, compreensão. Ele que é tão sincero e tão digno de amor, encontrará quem me substitua para formar ou reformar o lar com que sonhávamos. Ergue Aparecida, precisou ser auxiliada, no além, por suas avós, para poder aceitar a separação. Formada em arquitetura, trabalhava em companhia de sua mãe no 26 graus Celsius Atuário de Notas, da capital paulista, tendo se casado com Roberto Braga em 11 de julho de 1980. Ficou casada apenas 4 meses, porque sofreu acidente de moto, em 15 de novembro de 1980, desencanando a seguir. Em mensagem à mãe, na qual apoia uma assinatura reconhecida como autêntica pela genitora, Ergle confessa. Aqui abro um parágrafo em minhas reflexões para afirmar ao querido companheiro que já não sou mais a namorada ciumenta ou a esposa enraizada nas ideias possessivas nas quais ele me conheceu. A vovó Hebe e a vovó Clementina foram minhas instrutoras nos meses últimos e fizeram-me reconhecer que o amor só é realmente amor quando liberta a pessoa amada. E desejo que o nosso Roberto receba de Deus a felicidade que ele faz por merecer. Drauzio Rosim enviou inúmeras mensagens aos pais, Amilcar e Zilda, sendo que a primeira delas foi a 17 de outubro de 1966. Sua mãe Zilda Giunchet Rosim tornou-se conhecida no Brasil e no mundo como a grande divulgadora da imortalidade da alma, através dos livros que escreveu, sendo o mais conhecido, dentre eles, Perdas de Entes Queridos. Na referida mensagem, Drauzio fala de Cristina, a noiva querida que deixou. Rogo à senhora, mamãe, confortar Cristina e dizer-lhe que estamos juntos. Os noivos que se amam com o amor de Jesus podem ser bons irmãos. Serei para ela um companheiro espiritual e estou pedindo a Deus para que ela encontre um jovem amigo e leal que ampare a ela, dando-lhe a felicidade que não pude dar. Isso não é esquecer, compreender-nos uns aos outros. Para mim, a noiva de ontem é hoje minha irmã, quase uma filha, pelo enternecimento com que lhe recebo as doces recordações. Cristina está moça, mãezinha, muito moça e um lar será para ela um santuário de paz. O ciúme seria agora uma sombra, ou, aliás, é sempre uma sombra.
Aqui aprendemos que todos estamos interligados perante Deus e só se expressa na vida o amor verdadeiro, quando fazemos com nosso amor a felicidade dos corações que amamos. Amar é dar-se. Dar-se na compreensão, no serviço, na alegria, na paz. Laura Maria, nossa conhecida de páginas anteriores, despediu-se da vida física juntamente com suas 2 filhas, deixando um vazio enorme no coração do marido e companheiro. Pelo correio amoroso da psicografia, liberou o esposo do compromisso, sem deixar de assegurar-lhe a continuidade do seu carinho. Muito justo, continuar amando a você qual se lhe fosse outra mãe carinhosa e atenta, junto de outra companheira que lhe amenize os dias terrestres, do que observá-lo em delírio, afrontando as leis de Deus, a pretexto de buscar-nos para um reencontro que se faria então mais remoto, pela insubmissão a Deus e a vida em que pretenderia alicerçar-se. Querido Henrique, perdoe-me se me exponho, assim, nestas palavras, nas quais procuro reerguer-lhe as forças. Acontece que amo você, com a dedicação de todos os dias e não se me faria possível dizer-lhe o que afirmo, sem o misto do carinho humano que precisa ceder ao carinho espiritual. Olimar Federagosti, bela e jovem advogada, faleceu em um acidente de avião, no dia 8 de junho de 1982, nas proximidades de Fortaleza, no Ceará, ao viajar para encontrar-se com o marido, Geraldo. Estavam casados há apenas 3 meses e ela completaria 30 anos a 14 de dezembro do mesmo ano. Na mensagem aos familiares, agradeceu-lhes as flores que lhe foram ofertadas, mesmo sem saber onde as colocariam, porque não havia possibilidade de ser identificado o local dos restos mortais. Foi um gesto de carinho, que só era do conhecimento de seus parentes mais próximos. Olimar descreve a passagem e revela a desvinculação dos laços afetivos egoísticos. Dores não senti. Creio hoje que nas calamidades imprevistas qual aquela em que me vi, não há tempo para registro de sofrimento pessoal. Quanto tempo estive largada ao esquecimento de mim ainda ignoro. Primeiramente a anésia me dominou totalmente, em seguida me vi colada a uma apatia sem nome, senti assim uma certa mágoa contra a vida, porque efetivamente não poderia dizer contra a morte, já que a morte passara a ser inexistente em meu modo de pensar e sentir. Nosso querido Geraldo será fortalecido e sobreviverá, como é justo, ao desastre que não nos tornou indiferentes e sim nos obriga a pensar no amor em outro nível. O nosso lar de 3 meses foi um sonho na terra, mas se nos fará luz para uma reunião maior na espiritualidade. Espero conquistar forças novas a fim de resguardá-lo contra o desânimo e contra a tristeza que, em verdade, não servem a ninguém. Que os nossos corações se unam nas esperanças diferentes em que a imortalidade nos revele a perenidade do amor e da comunhão espiritual para sempre. Capítulo 8. Adaptação à vida nova. 3. Influência recíproca de atos e pensamentos. Estou feliz, embora dividido entre o aqui, onde vocês se encontram e o mais além, no qual me vejo. Vou convertendo as saudades em serviço, aprendendo, por fim, que somente nosso amor ao próximo leva-nos à esperança de um reencontro feliz, quando a sabedoria da vida considerar isso possível. Álvaro Júlio Belchior da Fonseca. No período que se segue à morte física, os habitantes dos 2 planos da vida continuarão a exercer influência recíproca acentuada, em geral insuspeitada pelos encarnados. É claro que essa influência perdurará sempre, mas não terá o grau de intensidade dos primeiros tempos de separação. É natural que seja assim porque nós nos alimentamos do magnetismo das pessoas amadas. Quando a morte nos impõe a separação provisória, sentimos-nos lesados no âmago do ser, necessitados de recompor energias básicas, de rearranjar o circuito de forças magnéticas no qual nos equilibramos. Esse raciocínio é válido para os que se encontram nos 2 planos da vida. A influência dos pensamentos e ações dos que permanecem na crosta é tão significativa que, muitas vezes,
Os desencarnados não conseguem se adaptar à vida nova, vagando sem rumo, perturbados, sem condições de assumir suas funções na verdadeira pátria. Isso acontece porque há um despreparo generalizado diante da crise da morte. Encarnados e desencarnados sofrem profundos desequilíbrios psicológicos e espirituais, diante da separação que julgam definitiva, porque, para a imensa maioria, sem olhos de ver, somente o silêncio dolorido responde aos apelos de parte a parte. Tudo se passa como se os primeiros chorassem, desesperadamente, em um compartimento da casa e os últimos em outro, unidos pelos laços indestrutíveis do pensamento, mas incapazes de se entenderem, apesar da proximidade, por absoluta falta de preparo em lidar com esse novo tipo de comunicação. Todos gritam, mas ninguém se entende. João Jorge de Lima, falecido aos 25 anos, próximo de Mogi Guaçu, São Paulo, em carta aos familiares, afirma que ninguém morre, mas enfatiza, do mesmo modo que o jornalista Avelino Genjo, esse total despreparo. Aí, não somos preparados na Terra para enfrentar o problema da vinda para cá. Penso que a falta de conhecimento coloca 90% de dificuldades nos problemas que a morte do corpo nos obriga a aceitar. Muitos encarnados clamam, desesperadamente, pelos que partiram, vertendo lágrimas de fel, quando não, acalentando ideias de suicídio na enganosa ilusão de reencontrá-los. Muitas vezes, ouvi Chico Xavier referir-se à sua preocupação de bem cumprir os seus deveres como médium, os quais sempre considerou como simples obrigação, sobretudo em relação às pessoas que o procuravam firmemente determinadas ao suicídio. Aliás, aprendera com Emmanuel, seu mentor espiritual, desde os primórdios dos labores sacrificiais, a ter rigor consigo mesmo na disciplina do serviço e a estar atento à tarefa consoladora da mediunidade. Era de se ver, por demais comovedor e tocante, a sua preocupação constante em prestar assistência às mães, sobretudo aquelas que se perturbaram, de forma exacerbada, a ponto de desejarem morrer, ante a separação abrupta de seus filhos. No médium, há essa consciência muito clara de que deve trabalhar, dando tudo de si, para evitar tais atos, absolutamente desastrosos. Vamos destacar alguns trechos das cartas dos desencarnados nos quais solicitam a compreensão dos familiares, diante da separação. São pontos muito úteis para o nosso próprio preparo diante da morte. Alberto Teixeira Duarte faz um apelo emocionado em sua carta. Vejo seu rosto sem parar, todo banhado em lágrimas sobre o meu e sua voz me alcança de maneira tão clara que pareço carregar ouvidos no coração. Ah, mamãe! Eu não tenho direito de pedir ao seu carinho mais do que sempre recebi, mas se seu filho pode pedir mais alguma coisa à sua dedicação, não chore mais. Suas palavras chegam sobre mim e vejo que a sua ternura está sob rude aflição, atormentada, querendo morrer para me encontrar. Não faça isso, mãezinha. A saudade é tanta que os pensamentos alcançam o espírito do filho sem solução de continuidade, e este apela para a mensagem do coração. Jorge Luiz Motono Camargo, desencarnado aos 21 anos, de acidente automobilístico, escrevendo aos pais, contou a luta dos primeiros tempos. Quando acordei, ouvi os gritos da Iris, chamando por mim, com alguma dificuldade, pedi, aos enfermeiros que me atendiam, a volta para o lar ou presença dos pais ao meu lado, já que a voz de mamãe se fazia ouvida por mim, de modo estranho, como se um fone estivesse instalado em meu peito. Foi o vovô Rafael o primeiro a chegar junto de mim para o que denominam aqui diálogo terapêutico. Nesse momento, o avô contou ao neto que ele não mais pertencia ao mundo dos vivos. Jorge chorou muito. Com o tempo, procurou adaptar-se à ligação, porém, com o lar dificultou-lhe a aceitação, a dor de mãezinha é ainda uma ferida dentro de mim. Estou dependente,
a feição de alguém que ainda não se viu desligado daquele cordão umbilical da vida psicológica de cada um. Eis aí uma das finalidades da carta psicografada: rogar à mãe para que se console. Ronaldo Malafronto. As notícias de Ronaldo, falecido aos 23 anos, por ruptura de aneurisma cerebral, foram decisivas na recuperação de sua mãe Teresa, uma vez que, desde sua morte, ela quase não se alimentava mais, sustentada praticamente por injeções. Na carta, ele respondeu a uma pergunta que transtornava o coração materno: porque o seu corpo, já sem vida, chorara durante o velório. Muito cansada, Dona Teresa não conseguirá ficar para a reunião do grupo espírita da prece. Apenas deixara uma carta, com essa pergunta, que o médium não tivera tempo de ler. Na mesma noite, Ronaldo mandou a resposta, dando detalhes impressionantes de sua desencarnação, em uma evidência extraordinária da sobrevivência. Eis um trecho da mensagem. Mamãe, porque a gente não pensa em dizer tudo o que se quer enquanto a palavra pode sair da boca. Não sei. Aquilo tudo, com aquela impressão de fim de existência, me fez chorar por dentro, mas as lágrimas eram iguais às vozes que se mantinham presas comigo. Minhas pálpebras também estavam cerradas e aquele orvalho de dor que me nascia no coração ficou estancado. Por isso, mãezinha, é que a senhora e os nossos tiveram a impressão de que eu chorava no corpo imóvel. Ver, eu não vi, mas as suas perguntas nesse sentido eram muitas e minha bisavó Filomena, que me tomou por outra mãe, explicou-me o que se passara. Quando me retiraram da forma física extenuada, as comportas se abriram e as lágrimas que eram em mim preces a Deus, rogando forças em vão para dizer alguma coisa, rolaram pela face. Não pense que seu filho estava sofrendo. Acontece que dormi e só acordei em outro lugar com as suas exclamações. Respondendo à dúvida angustiante de sua mãe, Ronaldo confessou o seu anseio mais íntimo: rogo a sua fortaleza e não cultive qualquer ideia de solidão. Essa fortaleza de ânimo lhe era necessária à própria adaptação ao mundo espiritual. Mas ele sabia qual meio mais eficaz de afastar a solidão. Mãezinha, transformemos as nossas saudades em tarefas de amor ao próximo e confiemos em Deus. Há muito desassossego na vida psíquica dos desencarnados, toda vez que os familiares não aceitam a separação ou procuram vingança, nos casos de desencarnação por assassinato, alimentando sentimentos inferiores muitas vezes envolvidos nesse processo. Walter Perrone, jovem assassinado aos 23 anos de idade, agradeceu aos pais e irmãos o terem desenvolvido ideias pacíficas que o vieram fortalecer na vida além túmulo. Mamãe, não continue assim mergulhada na ideia da morte, porque a vida prossegue, e nós prosseguimos trabalhando e com necessidade de trabalhar sempre mais. Agradeço tudo que meu pai e os meus fizeram contra as ideias de ódio e ressentimento. Há chuvas que arrasam a plantação e outras criadeiras que estimulam o crescimento da lavoura. Assim também, são os efeitos das lágrimas dos encarnados sobre os que partiram. Maurício de Lima Basso, falecido em 5 de dezembro de 1972, aos 21 anos, de acidente rodoviário, pede, na mensagem, a compreensão dos pais para o seu sofrimento. Venho rogar ao Senhor e à mamãe não chorarem mais assim, com tanto peso no coração. Quando choram fitando meu retrato e recompondo os meus objetos, não consigo estancar o pranto que me verte do peito, complicando as melhoras que obtenho e perco. Inúmeros outros comunicantes falam da dificuldade de adaptação ao mundo espiritual por causa da perturbação dos familiares. Esse desequilíbrio, muitas vezes intenso, não lhes permite a própria renovação no plano em que se encontram. Hélio Manzo Jr. remete a uma outra carta interessante, dirigindo-se à esposa Adriana e à mãe Maria de Lourdes, fazendo um pedido especial. Peço a você e a mamãe não chorarem, chamando por minha presença, com a angústia do amor na ausência que hoje nos reúne. Chame-me, sim,
mas com tranquilidade para que não me descontrole. Digo isso porque vê-las chorando me corta a alma por dentro e fico ansioso, querendo vencer o tempo, sem meios para isso. Marilda Menezes, cujos pais são de Igarapava, faleceu de leucemia, mas enviou-lhes mensagem antes de completar um ano da sua desencarnação. As lágrimas com que me recordam caem no meu coração por chuva de fogo. O pensamento é uma ligação, que ainda não sabemos compreender. Quando estiverem com as nossas lembranças mais vivas, comemorando acontecimentos, não se prendam à tristeza. Posso, porém, dizer-lhes que estou com vocês dois, assim como alguém que carregasse no ouvido um telefone obrigatório. Não estou em casa, mas ouço e vejo quanto se passa. Nossos amigos daqui me esclarecem que isso passará quando a saudade for mais limpa entre nós. Saudade limpa. Nunca pensei nisso. Mas dizem que a saudade que se faz esperança no coração, é assim como um céu claro, mas a saudade sem paciência e sem fé no futuro é semelhantes a uma nuvem que prende com sombra e tristeza aqueles que lhe dão alimento na própria alma. Paulo Pipari Ramos, uma menina desencarnada em 27 de outubro de 1982, aos 8 anos, devido a acidente ocorrido com veículo escolar. Ao comunicar-se, 4 meses depois, também clama pela necessidade de aceitação. Foi assim que vim a saber como choraram em nossa casa e venho hoje pedir ao seu carinho para entregar-me à vontade de Deus. Procurando evitar o acúmulo perturbador de lembranças, os espíritos recomendam aos parentes que se desfaçam delas, guardando apenas os retratos, verdadeiros pontos de intercâmbio espiritual. José Esmelcerei Bernardo, falecido em 23 de outubro de 1982, voltou em carta psicografada, trazendo notícias e um pedido especial. Peço-lhe não conservar recordações minhas, a não ser os nossos retratos, porque os retratos em qualquer ocasião se fazem testemunha de nossas alterações. Auxilie enquanto possível os rapazes menos favorecidos e creiam que me encontro neles todos. Carlos Henrique Branco Rodrigues, mineiro de Barbacena, desencarnou no Rio de Janeiro, 2 dias antes de completar 18 anos. Não chegou a saber que passara no vestibular para engenharia, prestado pouco tempo antes. Comunicava-se por rádio amador com várias partes do mundo. Deixou um vazio profundo entre os familiares. Carlos, pela psicografia, utilizou-se da mesma tônica que José Bernardo. Guarde, mãezinha, apenas os nossos retratos, porque as fotos são pontos de intercâmbio espiritual. Limpemos a área em que me movimentei por aí, com o que me sentirei mais leve aqui. Que o ar de vida nova e que a música possam arejar e enfeitar aquele recanto que não deve ser meu, até mesmo nosso aparelho de rádio ceda para alguém que deseja trabalhar pelo sem-fio. Muitos espíritos recomendam a seus pais evitarem as lágrimas e viverem, retomando assim a normalidade da vida na tarefa do bom. Jair Presente. Nasceu em Campinas a 10 de novembro de 1949 e faleceu antes de completar 25 anos, a 3 de fevereiro de 1974, vítima de afogamento. Na véspera, havia partido com os amigos, Carlos Roberto Ramos Fonseca e Sérgio Galgani, para um pesqueiro em Paulínia, às margens do rio Atibaia, e lá passaram a noite e, no domingo cedo, resolveram seguir rumo à Praia Azul, distante 30 quilômetros desse pesqueiro. Foi aí, nas águas de Praia Azul, no final da manhã desse domingo, que o jovem Jair afogou-se. Filho de José Presente e Josefina Basso Presente, deixou também uma irmã, Sueli, funcionária da reitoria da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Quando a morte chegou, ou como gosta de expressar-se, quando o trem da mudança o despejou no outro lado da vida, cursava o 4º ano de engenharia mecânica na Unicamp. Aluno exemplar, alegre, jovial, trabalhava para o próprio sustento, lecionando em colégios de Campinas,
ao mesmo tempo que prosseguia o curso e fazia outros de extensão universitária. Para dar conta de tantas tarefas, madrugava todos os dias, entre 3 ou 4 horas da matina, conforme seu alegre modo de expressar-se. A 15 de março de 1974, 42 dias após sua morte, seu pai, ralado de saudade, demandou Uberaba em busca de notícias do filho. As apresentações foram rápidas, sem tempo para muitas informações ou detalhes. E qual não foi a surpresa do Sr. José presente quando Jair apresentou-se por inteiro, ali no grupo espírita da prece, contando suas primeiras impressões. As vozes de casa chegam ao meu coração e, como se continuássemos juntos, vejo-os no quarto, guardando minhas lembranças como se devesse chegar a qualquer instante. E o meu pensamento não sai de onde me prendem. Agradeço, sim, o amor em suas lágrimas. Agradeço o carinho em suas preces, mas venho pedir-lhes para viverem. Viverem. E viverem felizes, porque assim serei feliz. Nesta primeira carta, Jair presente afirmou que não desencarnou por afogamento, mas em virtude de problemas cardíacos, o coração parou, ao modo de um motor, de que não se descobre imediatamente o defeito. Sou eu quem deu tanto trabalho aos amigos. Notei quando me chamaram, quando me abraçaram, massageavam e me faziam quase respirar sem conseguir. Agradeço por tudo. Depois foi o sono, um sono profundo, do qual acordei para chorar com o pranto de meus pais e de meus afetos mais queridos. E enfatizou, lembrem-me estudando e não morto, porque a vida não admite a morte. Posteriormente, enviou ele dezenas de outras mensagens, com o seu linguajar típico, dirigindo-se aos mais jovens. Hoje, tem vários livros publicados, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, com belos ensinamentos, como se pode verificar na bibliografia. Mas nem todos precisam corrigir o comportamento dos encarnados ou suplicar-lhes mudança no rumo da saudade sem esperança. Cândido Luiz Sintra tem muito a agradecer o auxílio que recebeu do coração conformado de sua mãe. Agradeço o carinho que me proporcionou sempre, sem uma palavra de lamentação ou de queixa contra os desígnios de Deus, porque o seu exemplo de fé em Deus me transmitia coragem para suportar a realidade, já que a minha medula estragada era um problema irreversível. Há inúmeros outros exemplos positivos a serem seguidos, todos eles pacificam o coração dos que partiram. José Roberto Pereira Cassiano, o Xabi, nosso conhecido desde o capítulo 6. Agradece os exemplos dos pais. Mamãe, esses meninos descalços que você me ensinou a ver melhor, poderiam estar conosco, em nossa casa e esses doentes todos que abraçamos, poderiam ser nossos parentes amados por você por meu pai, como vocês me amaram e amam. Nesse sentido, há muitos conselhos nas cartas-mensagens. Roberto Salas, conhecido pelo apelido de Garibaldo, ressaltou, por sua vez, a necessidade do serviço em favor do próximo para encontrar a paz interior. Procuremos povoar o tempo com a felicidade para os outros, porque nesse tipo de felicidade encontraremos a nossa. Sérgio Calamari, a melhor maneira de lembrar os que morrem é justamente adquirir um espaço na terra, para abrigar meninos e meninas que começam a vida, às vezes rejeitados pelos próprios pais. É dessa forma que Sérgio deseja ser lembrado. Rosemarie Damício afirma em carta dirigida à mãe, Teresinha de Jesus Beraldo, o fardo mais pesado que se carrega no mundo somos nós mesmos, quando não dividimos o tempo e a vida em favor de outras pessoas. Hilton Monteiro da Rocha foi vítima de infarto fulminante do miocárdio, a 4 de maio de 1978, quando se encontrava em Uberaba, onde fora visitar a exposição agropecuária anual. Residia em Goiânia, mas fora prefeito, por 2 vezes, de Trindade, cidade próxima da capital, a qual estava ligado por suas atividades como fazendeiro e pecuarista.
Fora reconhecido como excelente administrador por jornalistas especializados do país. Mas o destino tem suas marcas fincadas nos caminhos da vida e a desencarnação chegou, para Ailton, aos 53 anos. Na segunda mensagem que enviou à esposa, Maria Sebastiana Monteiro, conhecida como Maroca, teve oportunidade de agradecer-lhe as atividades construtivas dedicadas à benemerência, lanches para os meninos de Trindade, lanches para os velhinhos do Solar em Goiânia, e assim você vai plantando alegria e esperança em nós que temos a sua presença na conta de uma benfeitora incansável. Realmente, Maroca habitualmente comemora as datas de nascimento e desencarnação do esposo em creches, asilos, orfanatos, enfim, instituições de benemerência. A repercussão é de alegria e esperança no coração do marido. Augusto Cesar Neto, o jovem admirável que tem escrito tantos livros edificantes, espalhando bela sementeira, através do humilde medianeiro de Uberaba, expressou o seu agradecimento a Deus quando enviou a primeira mensagem, no dia 3 de fevereiro de 1973. Sua palavra foi de agradecimento e de estímulo à sua mãe, Yolanda Cesar, pelo trabalho de dedicação desenvolvido por ela, junto aos mais carentes. Cada criança que a sua bondade ampara sou eu mesmo. Cada peça de socorro aos necessitados que sai de suas mãos é bênção sobre mim. E aprendamos a esquecer todas as sombras que, porventura, hajam caído entre nós e a vida que é a luz de Deus. Roberto Muscat, também tem muito a agradecer. Primogênito do casal Davi Muscat e Sonia Golkman Muscat, constituía, com seus irmãos Rachel, Renato, Rosana, Moses Aron e Ricardo, alegria da constelação familiar. Aos 19 anos, recém-admitido, após êxito no vestibular, no primeiro ano da faculdade de medicina, preparava-se para seguir a carreira do pai, quando se fez o ponto e vírgula em sua linha existencial terrena. No dia 14 de março de 1979, depois de fazer uso de um tópico nasal, foi acometido de um choque anafilático, reação alérgica súbita extremamente grave, vindo a falecer imediatamente. Todo o drama familiar e o intercâmbio através do médium Xavier estão no livro Quando se pretende falar da vida, realizado em parceria com seu pai, Davi. Sua segunda mensagem também está coletada em A Vida Triunfa. Nas cartas aos familiares, Roberto deixa transparecer a elevação de sua alma iluminada. Nelas, encontramos dezenas de expressões judaicas, bem como referências a rituais e costumes multimilenares de seu amado povo. Uma prova extraordinária da sobrevivência. Sua mãezinha Sônia, seu pai e irmãos, desde a sua partida para a pátria espiritual, têm comemorado o seu aniversário de nascimento em Uberaba, no Lar da Caridade, anteriormente conhecido por Hospital do Fogo Selvagem, e em um dos bairros pobres da cidade, distribuindo mantimentos, roupas e brinquedos. Sônia e amigas realizam, também, o mesmo movimento, há 11 anos, todas as quintas-feiras, no Cantinho do Leite Roberto Muscat, na sede do Lar do Alvorecer, em Diadema. Roberto dá muita importância a essas tarefas de solidariedade humana. Estou emocionado. Uma festa diferente num ambiente novo. Celebração dos 20 novembros na Terra. Não sei como escrever o que sinto. Os irmãos esvaziaram as poupanças para me presentearem na pessoa de nossos companheiros menos felizes. Na 18ª mensagem, Roberto referiu-se ao Cantinho do Leite e àquela época apenas um projeto. Mãezinha Sônia, agradeço a sua decisão de se dedicar aos enfermos sem ninguém, asseando-lhes o corpo fatigado, e esperamos para breve a fundação e funcionamento da nossa cantina de fraternidade em que toda criança de qualquer procedência possa encontrar conosco o pão e o leite que se fazem bases simples da vida. Também muitos espíritos ressaltam os benefícios da prece dos encarnados, apaziguando-lhes os desassossegos e inquietações no além. Santo Agostinho,
Espírito, em comunicação dada em Paris, em 1861, e que consta de O Evangelho segundo o Espiritismo, lembrou que a fé faz bem ao coração e leva a alma ao arrependimento e à prece. As palavras ditas neste estado de alma são tocantes. A prece é um orvalho divino que destrói o maior calor das paixões. Filha primogênito da fé, ela nos conduz ao caminho que leva a Deus, ressaltou. Em geral, as pessoas não valorizam esse estado especial de louvor e gratidão que nasce da alma reconhecida. Marco Antônio Araújo, comunicando-se com a mãe Maura, pelo correio mediúnico, ressaltou. Se soubessem na terra quanto nos valem na vida espiritual as preces de coragem e de paz, de certo que os nossos entes amados saberiam nos socorrer sem tantas recordações amargas. Esse ponto é crucial nas relações familiares. Após a separação temporária de um ente querido, poucos entregam-se à oração, deixando-se abater ante a dor da perda. Perdão das ofensas. Nas mensagens recebidas por Chico Xavier, os mortos nunca incriminam os vivos e nem apontam culpados à polícia. Já os vimos, por diversas vezes, pedir clemência à justiça pelos inocentes, que respondem a processo criminal nos tribunais terrenos. Constatamos também a súplica de alguns, pedindo aos pais e amigos que perdoem o assassino. Carlos Teles Sobral Jr. Caso 43, no livro A Vida Triunfa, consta o caso deste jovem, que, embora nascido no Brasil, morava em Portugal, onde apareceu morto aos 25 anos. A polícia de Cascais catalogou o caso como sendo de suicídio. 3 meses após sua morte, enviou mensagem aos pais, pelo correio mediúnico de Uberaba, esclarecendo que tinha sido assassinado, mas não revelou o nome do autor do crime e aconselhou-os a dar o caso por encerrado. Gilson Gravena de Souza, assassinado por um desconhecido, aos 26 anos, praticamente vetou qualquer tipo de ação judicial contra o algoz, caso os familiares viessem a descobri-lo. Se eles souberem de algum detalhe do sucedido, que me façam a caridade de não cultivarem qualquer ressentimento. Estou bem, melhorando sempre, e não desejo cair em depressões por motivo de ações que forem movidas contra alguém, seja quem seja, em nome de minha memória. Não quero dispor de tempo para defesas de meu nome, atividade que nem Jesus quis adotar. Estamos felizes porque temos Deus em nossa fé e com a nossa fé venceremos. Gilberto C. Dias, era paulista, foi assassinado a golpes de faca por um desconhecido, na colônia de férias do Clube dos Oficiais da Polícia Militar, em Campos de Jordão, quando seu filho contava apenas 12 anos. Na mensagem psicografada, afirmou ter sido amparado pelo nosso admirável irmão Kamura, entidade espiritual, patrono da Fraternidade Espírita Irmão Kamura, da capital de São Paulo. E ressaltou: ninguém precisa louvar o mal, porque o mal é uma enfermidade, mas diante do mal devemos sustentar uma atitude de equilíbrio e de oração, como convém, a fim de sermos úteis na extinção das trevas quando as trevas se manifestam. Peço-lhe serenidade e comportamento cristão, na hora de qualquer pronunciamento ou em qualquer reencontro. Cláudio Janelli utilizou o mesmo tom pacífico em sua carta-mensagem dirigida aos irmãos Odile e Gilberto. Era formado em advocacia pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, São Paulo. No dia 16 de novembro de 1992, quando se dirigia para sua residência, depois de ter passado por uma instituição bancária, a fim de regrar suas contas, Janelli foi perseguido e atacado por assaltantes. Tombou, vítima de um projétil de arma de fogo. Na mensagem, relatou ter estado consciente até o Hospital São Caetano, mas completamente anulado. Quando me vi cercado por médicos e enfermeiros, um homem chegou, de leve, até onde me achava estirado e se aproximou de meus ouvidos, dizendo-me: filho, não tenha medo. Jesus não nos abandona. Não se aflija com a agressão de que foi vítima.
descanse o seu pensamento que a dor esface-lhe e pense na bondade de Deus. Entregue a esposa e os filhos à misericórdia divina e repouse. Quem me falava assim no tom que não posso esquecer? Ele respondeu-me: estamos juntos. Sou o seu pai Mario que volta a você para transportá-lo comigo. Ao ouvir aquelas palavras as lágrimas me brotaram dos olhos e procurei a tranquilidade na oração última. Então, senti que, enquanto ali se preocupavam com o meu corpo ensanguentado pelo tiro que me alcançara, meu pai ali estava comigo auxiliando-me a confiar em Deus. Uma bênção de paz me desceu ao coração e entreguei-me aos braços de meu pai, que se fazia acompanhado de outros amigos. Retiraram-me do corpo devagarinho, como se para ele houvesse voltado a ser criança. Colocou-me de pé e abraçou-me como se eu estivesse nos dias da primeira infância e, tão pacificado me vi, que entrei num sono calmante para mim naquela hora incompreensível. Em seguida, carregando-me nos próprios braços, notei que deixávamos o hospital e nos puséramos a caminho. Chegamos, seguidos pelos amigos que lhe partilhavam aquele maravilhoso transporte, fui internado numa clínica de grande tamanho, numa paisagem que não era mais a nossa. Ali, com a passagem de algumas horas, meu pai informou-me quanto à minha nova situação. Fiquei ciente que alguém projetara sobre mim uma bala mortífera. Mas quando tive o primeiro impulso de revolta, meu pai acerenou-me, pedindo que eu entregasse tudo a Deus e de nada me queixasse. Cláudio contou, na mesma mensagem, que, depois de alguns dias, pôde rever a esposa Zilda e os filhos. Cheguei emocionado em nossa casa da rua Tomé de Souza e achei a querida esposa tão ferida no íntimo que não suportei o pranto que se represava dentro de mim. Choramos juntos e, até agora, estou trabalhando para serenar-lhe o pensamento de mãe que enfrenta as provações da viuvez. Finalmente, o pedido veemente de Cláudio para que esqueçam qualquer ideia de ódio ou vingança. Nessa luta pelo apaziguamento da família tenho estado até agora, mas peço rogarem a nossa Zilda com formação e esperança. E roguem também aos meus queridos filhos não comentarem a dolorosa prova de meu desenlace da vida física, e nem guardarem qualquer desconfiança ou veneno do ódio no coração. Quem comete um delito, fere a si mesmo e não a vítima que caiu prostrada e indefesa, mas confiante em Deus. Quem mata o corpo de alguém terá ferido a si mesmo, estrangulando a memória e perdendo a paz. Guardem silêncio e me ajudem com os pensamentos de perdão e paz. Geraldo Arantes de Souza foi assassinado, no dia 18 de janeiro de 1970, em Bela Vista de Goiás, aos 50 anos. Enviou mensagem à esposa e os filhos, pedindo que esquecessem os fatos em si, preocupado, principalmente, com a formação espiritual do filho Cílcio. Não desejo que o Cílcio cresça armazenando ideias de ressentimento ou de impulsos outros que fariam dele um coração incompatível com a formação que nós ambos procuramos plasmar para o bem com sinceridade e carinho. O delito é uma forma de delírio que precisamos compreender e perdoar, entendendo que o nosso cérebro é igualmente capaz de cair em sombras e alienar-se à frente da realidade. Continue a pensar com grandeza de coração em nossos imaginários ofensores. Eles são dignos da bênção de Deus, tanto quanto nós. Este é um dos aspectos extraordinários da mediunidade de Chico Xavier, o teor moral das mensagens recebidas. O controle de qualidade espiritual exigido por Emmanuel permeia toda a obra. Para escrever, valendo-se da mente e das mãos do médium, é preciso que o espírito comunicante tenha merecimento e, sobretudo, obedeça à disciplina moral imposta pelo mentor, o grande evangelizador do Brasil, conduta que é seguida à risca pelo próprio medianeiro. Comunicação dos espíritos nos tribunais. A ausência de perdão e as injustiças constituem motivo de desequilíbrio para os desencarnados, impedindo-lhes adaptação à vida nova. Por isso, alguns espíritos voltaram pelo lápis mediúnico,
preocupados em esclarecer fatos relativos à sua desencarnação, na ânsia de inocentar os encarnados, levados à barra dos tribunais, por terem sido instrumentos, muitas vezes, involuntários da morte deles. Maurício Garcês Henrique desencarnou em maio de 1976, aos 15 anos, vítima de um tiro acidental. Morava com seus pais em Goiânia de Campinas, cidade próxima da capital de Goiás. 2 anos depois, enviou comovente carta-mensagem à sua mãe, pedindo-lhe que inocentasse o amigo, José Divino Nunes, que respondia a processo, acusado de tê-lo assassinado. Peço-lhes não recordar a minha vinda para cá, criando pensamentos tristes. O José Divino nem ninguém teve culpa em meu caso. Brincávamos a respeito da possibilidade de se ferir alguém, pela imagem do espelho, e quando eu passava em frente da minha própria figura, refletida no espelho, sem que o momento fosse para qualquer movimento meu, o tiro me alcançou, sem que a culpa fosse do amigo ou minha mesmo. Se alguém deve pedir perdão, sou eu mesmo, porque não devia ter admitido brincar, ao invés de estudar. A assinatura de Maurício ao final da mensagem é idêntica, podendo ser estudada grafoscopicamente. A época do julgamento de José Divino era 1979. O doutor Urimardo Bastos era o juiz de direito da 6ª Vara Criminal da capital goiana, onde corria o processo. Na sentença que proferiu, a 16 de julho de 1979, Dr. Orimar inocentou o réu, levando em consideração, entre outras peças dos autos, a carta psicografada por Chico Xavier. Consta da sentença os seguintes tópicos. Lemos e relemos depoimentos das testemunhas, bem como analisamos as perícias efetivadas pela polícia, e ainda mais, atentamos para a mensagem espiritualista enviada do além, pela vítima, aos seus pais. Temos de dar credibilidade à mensagem de FLS 170, embora na esfera jurídica ainda não mereceu nada igual, em que a própria vítima, após sua morte, vem relatar e fornecer dados ao julgador para sentenciar. Na mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier, a vítima relata o fato e isenta de culpa o acusado. Fala da brincadeira com o revólver e o disparo da arma. Coaduna este relato, com as declarações prestadas pelo acusado, quando de seus interrogatórios, as FLS 100/VS. Foi esta a primeira sentença judicial em que o depoimento de um desencarnado foi considerado como válido e importante. Como afirmou Freitas Nobre pela Folha Espírita. O juiz Orimar Bastos teve o privilégio de iniciar uma nova visão interpretativa do crime. Heitor Cavalcante de Alencar Furtado, jovem deputado federal de 30 anos, foi assassinado no dia 22 de outubro de 1982, quando fazia campanha para a reeleição, por um soldado da Polícia Militar Paranaense. Escrevendo, através do médium Xavier, aos pais, Alencar e Miriam, 40 dias após o falecimento, afirmou. Os homens armados chegaram com vozes altas. Acordei surpreendido e notei, mais com a intuição do que com a lógica, que os recém-chegados eram pessoas inofensivas, tão inofensivas que um deles tocou a arma sem saber manejá-la. O projétil me alcançou sem meio termo e, embora o tumulto que se estabeleceu, guardei a convicção de que o tiro não fora intencional. O olhar ansioso daquele companheiro ao desejar socorrer-me sem qualquer possibilidade para isso, não me enganava. A carta do filho fez com seu pai, o deputado Alencar Furtado, desistisse da assistência de acusação no processo que se instaurou contra o policial. A carta-mensagem foi apresentada como prova documental e teve influência decisiva no resultado do julgamento, que o condenou por homicídio simples. Capítulo 9. Adaptação à vida nova. 4. Casos especiais. Há casos de adaptação à vida nova que merecem ser analisados à parte, dadas as peculiaridades especiais que apresentam.
diante de pessoas deficientes, cujos organismos tiveram severas restrições mentais ou físicas, durante a vida terrena, muitas vezes, paira a dúvida: elas vão permanecer deficientes no além? E os suicidas? Serão todos punidos com severidade ou para alguns existiriam atenuantes? Do mesmo modo, as crianças e os velhos, ao deixarem a vida terrena, carregam particularidades especiais relativas a uma curta ou longa estadia na crosta terrestre. A